Filha de médium revela tudo o que sofreu no espiritismo. Nós estamos falando do caso da Letícia, que participou recentemente do canal do Daniel Gontijo. Vejamos a partir do seu relato que espiritismo é esse. Em outras palavras, vejamos se no que será relatado vamos enxergar alguma coisa semelhante com as orientações de Allan Kardec. E importa observar isso para nós pensarmos o seguinte: se as orientações de Allan Kardec tivessem sido levadas em consideração, será que Letícia teria passado por muitas dessas coisas que ela descreveu? Ou seja, será que os seus relatos nos mostrarão o reflexo de uma cultura kardecista, ou esses relatos nos mostrarão o reflexo desse espiritismo que se desenvolveu no Brasil, distanciado da orientação kardeciana? Vejamos o que ela diz. Vamos aqui, obviamente, exibir apenas as suas falas. Os comentários de Daniel, eles não têm nenhuma serventia para a análise que vamos fazer. Vejamos o que ela diz. E para isso eu irei avançar o vídeo para mostrar apenas as falas de Letícia. Mas para quem quiser ver o vídeo completo, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então vejamos o que Letícia nos diz acerca da sua experiência. E aí nós temos que ter a noção do seguinte: Letícia expõe a sua vivência, o que ela sofreu, o que ela passou em família. E ao fazer isso, vejamos, a sua intimidade, a intimidade dos seus familiares, que está sendo colocada aqui para debate a partir dessa relação com o espiritismo, beleza? Então vejamos o que ela diz. Hanna pela moderação, Thay também já está por aí, obrigado demais. Então, infelizmente não dá para eu entregar, e é isso, a sua mãe é... Eu digo assim que eu já nasci espírita quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Porque desde assim, meu pai e minha mãe se conheceram no centro espírita, né? E ali, enfim, eles tiveram meus irmãos também. Então, desde a época que eu estava na barriga da minha mãe, eu já participava, né, indiretamente de, por exemplo, eventos voluntários, né? Porque esse centro espírita que eu frequentei, ele tem trabalhos voluntários e os trabalhos doutrinários, né, que falam assim. Então, eu estava ali, depois, quando eu nasci, enfim, acompanhava a minha mãe, os trabalhos voluntários, meu pai. Então, eu estava sempre ali envolvida de alguma forma. Aí eu fui crescendo, depois fui participando mesmo, né, de forma mais ativa. Então, com 10 anos, 12 anos, eu já ia para um trabalho voluntário ali, ficar com as crianças da comunidade e tudo mais. Então foi bem legal essa parte, né, a parte do social, porque hoje eu sou uma pessoa que é muito ligada a essa questão social, né? Eu estudo psicologia, então para mim a psicologia social tem uma importância muito grande. Então tá aí já adiantando um ponto positivo, né, que o espiritismo trouxe para mim. Mas foi basicamente isso, Daniel. Eu vim então desse berço desde nenezinha e, enfim, poucas palavras, fui frequentando, fui participando de muita coisa até esses 22 anos aí. E eu já... mais avançada, não sei, entre 5, 7 anos, depois tem a mocidade espírita mesmo, que é a partir ali dos 12 anos até os 18. E aí essa é a parte que eu mais lembro, né, que é a parte, 8 anos praticamente da minha vida, ouvindo muita coisa, muitas palestras, muito evangelho, muita doutrina. Uma parte positiva disso foi o teatro, que eu sempre fui apaixonada por teatro, e lá tinha o grupo, né, de teatro, então foi legal, foi uma porta de entrada aí, e deixou a sementinha de algo talvez para fazer no futuro por hobby. Mas é isso, assim, todo domingo sempre lá batendo ponto, tanto no berçário quanto no nenê, depois como mais velha ali na mocidade. E o que vocês... E tem uma visão muito vaga do que é o espiritismo. É interessante esse comentário do Daniel, presta atenção, deixa eu voltar aqui, olha só. Mas só porque tem gente que chega e precisa detalhar toda a doutrina. Na mocidade. E o que vocês aprendem, Letícia, de mais fundamental no espiritismo? A gente não precisa detalhar toda a doutrina. A gente não precisa detalhar toda a doutrina.
nem nada assim, mas só Aham. porque tem gente que chega aqui no canal que não tem amizade com nenhum espírita, que nunca leu a respeito e tem uma visão muito vaga do que é o espiritismo. Se fosse para você, Olha só, as pessoas que acompanham o canal têm noções vagas. Então, para resolver essas noções vagas que as pessoas possuem, Letícia, por favor, nos explique aí de forma vaga e superficial. Veja se tem cabimento, né, essa proposta que Daniel faz para a moça. Né? Os inscritos no canal não sabem nada, têm noções vagas, superficiais, até porque Daniel trabalha a partir dessa desinformação. E nesse mesmo sentido, eu quero que você dê explicações superficiais. Não precisa detalhar muito. Fique na superficialidade mesmo, que é o suficiente para o meu público, que, por sua vez, já possui noções baseadas no senso comum. Então, fica por isso mesmo. explicar em poucas palavras quais são as principais crenças e práticas de um centro espírita, eu agradeço. Tá. Em poucas palavras, ou seja, de forma superficial e vaga, que é o suficiente aqui para eu trabalhar a base da desinformação acerca do que se fala. É o suficiente. Vamos lá, então. Pergunta delicada. Porque, assim, até fazendo um parênteses, pessoal, possivelmente tem espíritas aí me ouvindo, né? A minha vivência, quando eu compartilho com amigos, enfim, pessoas que já conheceram o espiritismo, sempre falam para mim, eu juro, assim, Daniel, nossa, para mim isso não é espiritismo. Então, é muito importante deixar claro aqui, pessoal, que é realmente um relato da minha experiência, não sobre o espiritismo como religião, né, doutrina, mas como a minha vivência, né? Então, para mim, né, de acordo com o que eu aprendi, com... Esse ponto é bem interessante porque nos mostra que essa realidade que ela estava inserida, dessa prática espírita, já era considerada esdrúxula para outros espíritas. Espíritas que muito provavelmente seguem a orientação da FEB. Então vejamos, para os padrões da FEB, essa realidade por ela vivenciada já era identificada como sendo esdrúxula. Partindo dessa informação, nós já temos aqui o indicativo de que nessa sua vivência, nessa prática espírita por ela vivenciada, desde a infância, vejamos, nós vamos observar muito pouco de Allan Kardec, como nós colocamos na abertura. Será que se as orientações de Allan Kardec tivessem sido levadas em consideração, ela teria passado por muito disso que passou? Esse é o questionamento que nós vamos tentar aqui trabalhar ao longo de toda a sua fala. Beleza? Então, voltemos para o relato de Letícia. que eu treino, mas como a minha vivência, né? Então, para mim, né, de acordo com o que eu aprendi, com o que eu ouvi, o espiritismo é uma doutrina que leva em consideração a existência de espíritos, que leva em consideração reencarnação, né? Acho que os pontos principais. Então, existência de espíritos, existência da reencarnação, que mais? A questão, assim, de karma, né? Então, por existir reencarnações, aquilo que você fez em outra vida pode vir agora, nessa vida, de forma que você precisa se harmonizar. Essa é a fala dos espíritos, se harmonizar com esse karma que você gerou lá em outra vida, né? E aí isso pode acontecer de várias formas. O que eu aprendi também foi que a gente tem um planejamento reencarnatório, então a gente já planejou, né, o lar, os pais, até a pessoa que você vai se relacionar amorosamente, se você vai ter filhos, se você não vai, é como se tudo já tivesse tido um planejamento. Um planejamento. Em tese, quando você reencarna, você esquece, né? Outro princípio também, o esquecimento das outras vidas. Então, em tese, a reencarnação serve como uma escola, como uma oportunidade que você tem ali de ser uma pessoa melhor, de reparar os seus erros, né, os seus débitos, sem lembrar do que você fez, mas sabendo que tem esse planejamento. Então, dependendo do que você fizer, você pode estar contrariando esse planejamento espiritual, que aí ao longo da live eu vou falar. Foi escolhas profissionais e enfim, várias questões. Então, essas eu acho que são os pontos principais.
também a questão da obsessão. Então, por exemplo, essa parte é delicada também. Questões de alguns transtornos mentais, como uma esquizofrenia ou algo do tipo, muitas vezes pode ser explicada a partir de uma obsessão, em que aquela pessoa, aquele paciente, pode estar sendo influenciado por algum espírito, que no caso, no centro espírita onde eu frequentei, chamava de obsessor. E nem sempre pode afastar esse obsessor. Às vezes essa pessoa vai precisar passar por essa situação durante um bom tempo, fazer vários tratamentos espirituais, para em algum momento, não sabemos quando, aquele espírito se afastar. Então, acho que esses são os pontos mais importantes, eu acho. A Karina fez uma... O público possui noções vagas. E a explicação, por sua vez, ela coincide com a superficialidade de entendimentos próprios do senso comum. E é por esse motivo que a gente vê um questionamento como esse aí na tela. Do que adianta um planejamento que não lembramos? Nós estamos aqui trabalhando com base em informações próprias do senso comum mais rasteiro. Porque não há nenhum interesse, e de fato não há interesse inclusive material, em repassar informações corretas. A gente tem sempre que ter isso em mente. Daniel trabalha com desinformação, beleza? Então, adiante. Como é que você fica sabendo? Karina, ótima pergunta. É esse o ponto. Para quê, né? Para que de acho que precisa dessa revelação se a gente não tem essa revelação quando nasce? Então, aí que tá. No meu caso, como eu sou filha de médium, já aconteceu de várias vezes, né, eu participar de eventos que se chamam, samaritanos, que é como se fosse o trabalho espiritual que teria no centro, ter nas casas dos trabalhadores, para fazer meio que um trabalho espiritual direcionado para aquele lar, né? Então, não sei, vem um grupo espírita e vai para o seu lar, Daniel, fazer um trabalho ali com você, com a pessoa que você mora e tudo mais, então algo direcionado. E nisso vão vindo revelações. Aí nessa tem um grupo de médiums que eles incorporam espíritos e esses espíritos, eles são até chamados de espíritos ou inferiores ou espíritos... eu esqueci o nome da palavra, mas espíritos em sofrimento, espíritos em sofrimento, que são os espíritos que ainda não aceitaram aquilo que a gente fez no passado e que vieram meio que cobrar e tudo mais. E numa dessas, esses espíritos, eles revelam. Então, eu já ouvi muita coisa, Daniel, assim, muita coisa absurda. Nada, assim, não, é bem absurdo. Como morte, Letícia, hoje você é essa menina, mas no passado você foi um soldado que matou a minha esposa, meus filhos, tacou fogo na minha casa, coisas desse tipo. E eu tinha cerca de 15 anos quando eu vi esse tipo de coisa. Então, Karina, é isso, assim, a gente acaba descobrindo aos pouquinhos algumas... Com a devida vênia, é preciso aqui considerar, vejamos, o quão interessante é expor uma criança ou um pré-adolescente a esse tipo de informação. Informação que era repassada como revelação e aceita como verdadeira, sem ser objeto de estudo. Então aqui a gente já começa a observar na prática o quanto essa prática espírita era alheia às orientações kardecianas. A gente já parte do princípio de que as comunicações por eles obtidas, essas comunicações não eram estudadas. E ao não serem estudadas e ao não serem questionadas, muito provavelmente essas informações eram levadas adiante como sendo verdadeiras, ao ponto, inclusive, de servirem de base para algum tipo de orientação. Vejamos se, no que está sendo descrito, há qualquer coisa que tenha semelhança com o que Allan Kardec nos orienta em relação a como lidarmos com os espíritos ou como lidarmos com aquilo que os espíritos dizem. Beleza? Então, adiante. Umas coisinhas, porque assim, a gente acaba descobrindo aos pouquinhos algumas coisinhas, porque esse foi um trabalho.
ao longo dos meus 22 anos, eu participei de outros trabalhos, mesmo sem querer estar ali, né? Porque meio que faz parte, né? Então, ouvi muita coisa sem querer ouvir e a maioria coisas desse nível. Entendi. Então, os espíritos revelariam por meio. E aqui a gente pode também fazer um paralelo com a orientação da FEB, porque nós sabemos que atividades de desobsessão, nos quais espíritos se manifestam, repassando informações chocantes, a orientação da FEB e os centros espíritas como um todo, que se baseiam nessa orientação, não admitem menor de idade, pré-adolescente, criança em atividades desse tipo, justamente em razão do possível choque acerca das informações que estão sendo repassadas. Por aqui a gente volta lá à fala anterior dela, na qual os seus amigos espíritas já questionavam a qualidade do trabalho realizado, porque soava esdrúxulo inclusive para os padrões da FEB. Entendi. Então, os espíritos receberiam nada, dando um dia para a gente entender o que tem um domingo num centro espírita, digamos. Tá, legal. Então, primeiramente, tem o salão, né, que é onde todo mundo fica, geralmente ouvindo uma palestra. E aí, ao longo dessa palestra, ou da metade para o final dessa palestra que o espírita está oferecendo, vai ter o passe e também o tratamento médico, né, que são espíritos, vamos dizer assim, espíritos mais direcionados, talvez, assim, como doutores que desencarnam e como... É meio difícil falar isso sem ser um pouco, às vezes, até crítica demais. Mas é como se fossem espíritos que desencarnaram e agora eles vão trabalhar espiritualmente para ajudar as pessoas que estão doentes, né, que estão em sofrimento. Então, durante ali a palestra, tem vários trabalhos acontecendo. Um deles é o do passe mais simples, né, em que pessoas que acabam de chegar na casa para buscar ajuda vão ser direcionadas, tomar um passe, talvez depois ou antes, né, do caso, ter uma conversa para entender o porquê que ela foi buscar a casa. E à medida que essa pessoa passa por esse contato inicial, ela pode fazer um tratamento. Aí esse tratamento, ela em tese precisa ir vários domingos, né, para tratar aquela questão que ela veio tratar, e talvez também passar no médico, que aí é uma outra salinha que tem os médiuns com capas, né, jalecos e tudo mais, eles aplicam cromoterapia, isso tudo. E tanto no início quanto no final dessas palestras, dessas reuniões, tem orações, que é a parte ali católica, né? Então é um espiritismo bem misturado, né? Com elementos ali da Umbanda, do catolicismo. Então tem oração, Pai Nosso e Ave Maria. E aí a gente faz ali, todo mundo, né? No início e no final. Então acho que esses são os rituais que eu mais conheço, assim. E acontece Curso de médiums por um tempo, e aí ali era um espaço para brotar o que pudesse brotar ali. Então, se brotasse uma psicografia legal, se brotasse uma comunicação mesmo, psicofonia também, então era um espaço aberto para o que pudesse surgir, né? E já aconteceu de eu ver outras pessoas que estavam ali e começavam a escrever assim, mas não era um trabalho para isso, era só um espaço mesmo para surgir, né, essas psicografias ou qualquer outra manifestação e a gente compartilhar e conversar sobre aquilo. Era basicamente isso. E aí, o espírito, e no seu caso, no centro em que você frequentava, você comentou antes para mim que Allan Kardec é a referência, então o pessoal estuda Kardec, e se identifica super. como kardecista. Allan Kardec, né? E aí depois tem os outros, né, que seriam Emmanuel, Chico Xavier e tudo mais, que seriam também figurinha carimbada ali, mas o que direcionava os estudos mesmo eram as obras de Kardec. E é muito curioso, eu esqueci de dizer sobre a parte da psicografia, que eu desde criança sempre gostei muito de escrever, né, então na infância... Então vejamos, né, a obra de Allan Kardec presente, apresentada como referência, mas na prática, até agora, o que nós temos visto é uma prática espírita alheia à cultura kardecista, por todos os elementos que ela apresentou. Beleza? Adiante. Na infância eu gostava de escrever uns poeminhas, aí na adolescência também escrevia muito.
E a gente tem aquela fase de querer mostrar para os pais, né? Tipo, olha o que que eu fiz, né? Quando era mais nova. Olha esse texto. E assim, não é por nada não, mas eram uns textos legais, assim, sabe? E aí, o que que eu ouvia? Você já imagina, né? Olha a sua mediunidade, né? As inspirações que você está tendo do alto, que bom, né? Exerça mais isso. Então, não era uma validação tipo, caramba, né? Você escreve legal, parabéns, que bacana. Não, era sempre porque tem algo ali, tem uma explicação espiritual, entendeu? Então, não era eu que estava escrevendo, talvez era o espírito através de mim. Essa interpretação, então, é comum também. Lá não tinha uma coisa assim tão estruturada, né, como dos testemunhos de Jeová, de ter ali, né, o bate-ponto, marca-ponto, enfim. Mas, assim, tinha um compromisso, né, e se você não fizesse, né, por exemplo, os médiuns da casa, eles tinham que ter compromisso em estar todos os domingos lá, né, então, se não aparecesse, ou, faltou num domingo, faltou no segundo, opa, já tem alguma coisa aí. E às vezes, ou muitas vezes, tinha até reuniões, assim, no final dos trabalhos espirituais, em que o presidente da casa falava, olha, pessoal, os médiuns aqui, eles sabem que a doutrina é séria, que essa é a última chance que vocês têm de se redimirem de tudo que vocês já fizeram, então vocês têm que valorizar essa oportunidade, então para isso vocês precisam se comprometer de fato. Então, assim, tinha essa cobrança nesse sentido. No voluntariado a mesma coisa, né? Porque era no mesmo centro, né? Só que o voluntariado era de sábado, os cursos e a doutrina, né? Tudo, os estudos eram de domingo. Então também tinha essa cobrança. Muito. Eu lembro que tinha uma fase que eu estava na época de escola, queria sábado dormir, e assim, não podia, você tem que ir. Somos obrigados, eu e meus irmãos, né? Então tinha essa cobrança, sim, em relação a frequentar, em participar dos trabalhos. Por exemplo, ia ter festa junina, aí ia ter a convocação dos voluntários para fazer a festa rolar, né? E aí ficava aquele clima de tipo, putz, meu, não tô afim, mas eu vou ser cobrada. E tinha uma cobrança, às vezes até que expunha na frente de todo o grupo ali, sabe? E em relação à grana, o trabalho. E aí a gente volta a uma questão que nós já abordamos aqui, se não me engano, a partir até de falas do Rossandro, acerca dessa postura que impõe a religião para os filhos. Nesse sentido, como a prática do espiritismo no Brasil, alheia à orientação kardeciana, é uma prática religiosa, nesse sentido ela se iguala a qualquer outra prática religiosa. De maneira que pais católicos quase sempre têm essa abordagem em relação aos filhos, da mesma forma os evangélicos. Nesse sentido, não há diferença em impor aos filhos a orientação religiosa dos pais. Beleza? Adiante. O trabalho voluntário, ele precisa realmente de dinheiro para se sustentar, porque tem eventos, né? Então teve agora o Dia das Crianças, então foi feito ali pacotinhos de docinhos, com algodão doce e tudo mais para as crianças ali que frequentam o centro. E aí para isso precisa vir realmente um valor. Tem algumas pessoas que acabam meio que fazendo doações anuais, com valor X anual mesmo, né? Alguns conhecidos, ou tem também os próprios frequentadores do centro que fazem um Pix ali mensal, R$ 20, R$ 30 e tal, mas não é uma obrigação, sabe? Não é uma coisa assim, olha, vocês precisam doar. Não, isso realmente não tem. Inclusive, nós já comentamos em outras oportunidades que essa ética da não cobrança de algo que se assemelhasse ao dízimo é uma ética que resiste, mas que já sofreu abalos. Porque há a justificativa de que nós temos custos e, em razão dos custos, é preciso que as pessoas colaborem. É uma ética que, de certa forma, vem se abalando, de maneira que já há muita flexibilidade nesse sentido de fazer com que as pessoas colaborem, o estímulo para que as pessoas colaborem. Não é nada parecido com o que se faz em relação ao dízimo, mas já há muita flexibilidade em relação a isso, característica do movimento espírita enquanto religião. Beleza? Não é tão, acho que tão cobrado como a presença, como o comprometimento.
Ah, legal. Então, não existe um tipo de exploração financeira acontecendo Não. ali naquele centro do qual você participou, coisa que às vezes a gente vê. O que você lembra, assim? Caramba, Se é nossa, que você ótima pode pergunta. contar. Não, eu posso, é que eu vou tentar vasculhar, porque assim, foram tantas coisas, eu não sei se eu vou conseguir Aham. pegar a coisa mais bizarra, mas uma que eu penso assim que questão assim de, ah, tá, boa, boa. Por exemplo, já aconteceu de um frequentador lá, né, precisar, sei lá, fazer algum procedimento médico. E ele tá com uma doença, né, assim, uma doença grave. E aí ele vai se consultar com os espíritos para ver se faz sentido fazer tal tratamento. Então, por exemplo, a pessoa vai precisar Nossa. fazer uma cirurgia ou uma quimioterapia, eu não vou falar porque talvez eu esteja viajando, não sei, não posso dar certeza, Tá. mas cirurgia eu tenho certeza, isso aconteceu. De precisar fazer uma cirurgia por causa de alguma condição ali, e aí essa pessoa que precisava, que estava ali doente, foi pedir um conselho para o espírito. E o espírito falou: não, no momento não, nós estamos fazendo um tratamento espiritual, né? No Nossa. médico, que eles chamam médico, né? Que é esse trabalho espiritual que eles fazem aos domingos, mais direcionado ali, que a pessoa deita na maca e tal, e fazem Uhum. cirurgias espirituais, inclusive. Então, no momento, não seria necessário uma cirurgia no mundo físico, porque já seria feita ali no plano espiritual. Então, eu acho que isso é algo muito bizarro, muito bizarro. E Nossa. entre outras coisas, tipo transtornos, sabe, de colegas, de pessoas que eu já Uhum. vi ali indo buscar ajuda e tendo uma explicação de que é obsessor, de que não sei o quê, de ter que tomar cuidado com os Uhum. médicos da terra, que vão entupir de remédio, que não sabe de nada. Então, acho que isso aí é uma das coisinhas mais bizarras. Como nós já tínhamos observado, vejamos, essa prática ela é esdrúxula até para os padrões da FEB. A orientação da FEB quanto a isso é clara. Em nenhum momento deve-se abrir mão de auxílio médico em razão de tratamentos espirituais. Quanto a isso daí, não há dúvida. Então, vejamos, a prática espírita aqui identificada, ela destoa da orientação febiana. E é claro, destoa da orientação kardeciana porque nós notamos aqui um padrão, que é qual? Uma excessiva credulidade em relação àquilo que os espíritos dizem. De tal forma que o que era dito era aceito como sendo verdadeiro, inclusive sem margem para se questionar a veracidade do fenômeno. Tamanha a fé cega dos envolvidos. Vejamos se isso guarda alguma relação com a postura orientada por Allan Kardec. Nesse sentido, vejamos um texto que encontra-se lá em O Livro dos Médiuns, um texto já muito conhecido de vocês, em relação ao método, lá no item 28, o Kardec vai nos falar dos espíritas exaltados. Vejamos se o que contém nesse texto não coincide exatamente com o que Letícia vem nos descrevendo acerca daquela prática espírita, beleza? Atenção, espíritas exaltados são espíritas. Vejamos. Aí a gente precisa pensar acerca da orientação kardecista, que faz toda a diferença, beleza? Então vamos lá. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, de tal forma que leva a aceitar com extrema facilidade e sem controle aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Exame e reflexão, especialmente no contexto do estudo das comunicações, coisa que, como nós estamos vendo, passou longe de ser implementada nessa vivência ao qual a Letícia foi submetida, nessa sua experiência que ela está nos relatando. Então vejamos o que continua a ser dito por ela. Vamos lá. Nossa, isso é muito grave mesmo. Perigo Nossa, total. de Total. crença.
ainda com os meus pais, eu ouço muitas coisas, né? E eu optei por ficar quieta, porque chega uma fase da vida, Daniel, que não vale a pena. Não vale a pena você discutir com pessoas que estão há 40 anos pensando dessa forma. Mas é triste, né? Você ouvir casos, acho que essa semana, algum conhecido deles que tá com problema de saúde, aí foi no centro falar com o vô Pedro, que no caso é uma entidade ali, né, que minha mãe incorpora e tudo mais, e tendo ali uma opinião que não acompanha ali a medicina, né? Então é bem complicado. E eu lembrei de uma outra coisa, bem bizarra, veio aqui na minha cabeça. Eu achei muito bizarro, gente. Tem um trabalho espiritual, tem vários que acontecem, e um deles foi meio que para blindar o Brasil de vários ataques espirituais que está tendo por conta da política mesmo, questão política. Então, na época, até não quero ficar trazendo questão política, mas não tem como trazer, porque não tem como evitar, porque foi uma situação ali, né? Meio que fazendo todo um trabalho para envolver as pessoas, para elas não caírem como que eu falo, nessa alienação da política. E eu acho que você talvez vai entender o que eu estou querendo dizer. Muitos espíritas são de direita, né, e acabam ali tendo umas atitudes, alguns pensamentos, mas eu acho que assim, não importa aqui a posição e tal, mas eu acho que assim, não se deve levar a política para o centro espírita, seja do lado que for. E traziam isso e falavam nomes dos políticos para abençoar, para fortalecer, enfim, coisas desse tipo assim, sabe? E eu acho bem delicado. Nossa, mas assim... Ou seja, né, nós observamos aqui um problema que nós temos comentado já há bastante tempo, que é o problema dos espíritas bolsonaristas. Nesse sentido, é preciso levar em consideração que isso importa, já que nós estamos diante de fenômenos que se encontram no fanatismo. Beleza? Então, adiante. Religião e pai. Como eu sei que tem centros que recebem, né, tanto cartas psicografadas, quanto até acho que uma mensagem ali, né, mediúnica e tal. Então não tinha esse trabalho diretamente. Mas tinha, por exemplo, casos tanto lá no centro mesmo, né, quanto, por exemplo, em Samaritanos, aqui em casa, ou enfim, que eu sabia até de outros lares, em que o espírito, só para tentar contextualizar, esses samaritanos, eles começavam primeiro com os espíritos infelizes, os espíritos sofredores, que falavam coisas difíceis, coisa que você fez de ruim na vida passada, bababá, e depois tinha meio que a limpeza, né, que eles diziam, a forma de desligar esses espíritos que estavam ali naquele lar, para eles irem embora e deixar aquele lar tranquilo, e aí viriam os mentores, que seriam os espíritos ali para acalmar e para finalizar o trabalho com paz, tranquilidade, né? E uma palavra ali de conforto. Então, nessas horas que vinham esse mentor, né, para finalizar, ele dizia, se tivesse, né, o caso de algum ente da família que faleceu, falava, olha, o fulano de tal, né, ele agora ele está hospitalizado, ele já está há um tempo hospitalizado, recebendo ali um tratamento, ele ainda não acordou, mas ele está recebendo aí todas as energias, todas as orações de vocês, ou, por exemplo, fulano de tal agora já está trabalhando lá no plano espiritual, trabalhando no caso seria fazendo caridade, ou estudando, ou se preparando até para a próxima encarnação. Uma pergunta, Daniel, você já assistiu o filme Nosso Lar? Já. Então você vai... Porque eu acho que tem o 2 também. Tem o 2. Assista o 2 depois, que você vai ter mais material ainda, olha, para refletir aí. É bem delicado também. Então, é basicamente isso. Teria um nosso lar da vida, né? Que é um lugar aí onde os espíritos que são merecedores ficam, e antes de reencarnar, né, para a próxima vida. E no caso era isso. Então, as comunicações, às vezes, de forma mais sutil, falavam que esses entes estavam nesse lugar e eles estavam bem, eles estavam mais tranquilos, estavam sendo tratados ou fazendo algum trabalho, sabe? Eram mensagens até que boas, não tinha algo muito, essas pessoas estão no umbral sofrendo. Não, ainda bem que não falavam isso, senão ia ser muito difícil, né? Para pessoa que já está sofrendo. E não tentavam convencer a todo custo, com vários detalhes de vida, que de fato era uma mensagem do mundo espiritual daquela pessoa específica, não tinha um esforço
para convencer nessa direção, não. Do tipo, olha, sou eu mesmo, lembra daquela vez na cachoeira que só nós dois fomos? Ah, tá. Sabe, tinha Até que essas não. tentativas? Não, né, de Até legitimar? que não tinha muito não, viu. Bom. Ó, o que tinha nesse sentido eram com espíritos que a gente, olha, você colocou uma pergunta importante, que deu uma pulguinha atrás da minha orelha, que olha só que curioso, Daniel. Não tinha esse tipo de mensagem referente a pessoas que você conhecia e faleceram. Não. Mas existia esse tipo de mensagem para aqueles espíritos que você fez o mal. Sempre tinha. E espíritos que você não conhecia. Ah, você não lembra, né? Mas você fez isso. Você matou naquele não sei o quê, naquele lugar tal, especifica Na com outra vários vida. detalhes. Então, muito curioso, né? Caraca. Especificava no passado, numa relação Aí não ruim dá com uma pra pessoa gente ruim. comprovar ou refutar, não tem como. Não dá. Não dá, né? Não tem como. E aí, né, na questão aí das pessoas. A questão é que sim, dá para questionar. Mas como nós estamos vendo, essas coisas eram ditas e eram aceitas como verdadeiras. Dá para se questionar tudo isso. Dá para se estudar essas informações. Dá para submeter essas afirmações a controle. O problema é que isso não era feito. Pessoas do presente não tinha muito isso, não. Se tinha Por de um forma bem lado, leve. entendi. Por um lado, eu acho legal, porque eu já entrevistei, fazia dentro. Exatamente do dia. O dia D, sabe? Eu tava ali sentada, ouvindo a palestra, e eu tinha voltado, se não me engano, do meu trabalho, que nessa época, acho que foi em 2016, 2017, 2016 por aí, eu estava trabalhando num hospital, né, aqui em São Paulo, e hospital você tá trabalhando sempre, trabalhava no Natal, Ano Novo, tudo. Então, os finais de semana que antes eu tinha para poder ir para o centro, tudo bonitinho, eu não tinha mais. Então, às vezes domingos, sábados eu estava trabalhando, então eu não podia mais frequentar, né? E essa distância, aí que foi começando a me trazer essas reflexões, porque antes eu estava a vida inteira indo, não pode faltar, não pode faltar, não pode, não pode, até que eu comecei, por necessidade, a faltar, a me distanciar. Aí esse distanciamento começou a me mostrar algumas coisas, tipo, nossa, eu não tô indo, mas eu tô me sentindo bem. Eu acho que eu até estava me sentindo mais mal na época que eu ia, que eu já vou chegar aí, porque hoje, né, no momento não tenho religião e estou numa fase boa emocionalmente, né? E aí eu comecei a refletir que, nossa, não tá fazendo tanta falta assim. Na verdade, não tá fazendo falta. Aí, a partir dali, as coisas começaram. E aí, foi um momento também que eu fui meio pro mundo, né? Que aí, antes eu tinha trabalhos mais familiares, eu era babá, ou eu trabalhava na empresa do amigo do meu irmão, então era uma coisa assim menor. Ali não, eu comecei a conhecer médicos, enfermeiros, psicólogos, gerentes, então acho que aí também meu olhar foi abrindo, né? Que era um olhar muito fechadinho ali, né? E pro meu mundinho. E aí sim, eu comecei a olhar, a conhecer as pessoas, até outras religiões, né? Porque eu sempre fui curiosa, sempre gostei também de saber como que é as religiões, o que que as pessoas sentem, como que é para elas. Então eu comecei a descobrir outras formas diferentes, né, de viver e até pessoas que não tinham religião e viviam bem. E aquilo começou a aguçar, me aguçar, e aí eu fui pesquisando e tudo mais, até que chegou um momento que eu não lembro exatamente assim, total, mas eu falei, não dá mais, não quero mais. Porque começaram a ter coisas ali que iam muito contra a minha essência, que aí tem a ver com a minha profissão, na escolha profissional, com a questão da sexualidade, mas tem um adendo, verdade, tem um adendo. Quando eu saí dali, eu não saí do espiritismo, eu saí do centro espírita que eu frequentava. Ali eu fui para um outro centro, que no caso era uma ONG, e que não se dizia espírita, era uma ONG, espiritualista, mais voltada para os trabalhos voluntários, que era algo que eu sempre gostei. E aí eu acabei o quê? Isso que é curioso. Saindo de um polo ali e fui para o outro. E aí o outro era aquela coisa, trabalho voluntário, vamos lá, tem que ir, tem que bater ponto, não pode faltar. Tinha, sim, questões ali religiosas, por mais que o presidente falava que não, tinha. Mas eu fiquei pouco tempo lá, acho que eu fiquei 1 ano, 9 meses, não sei. Aí chegou um ponto
Nossa, talvez vai dar isso por uma outra live, hein, Daniel? Porque depois eu fui para o Hare Krishna, viu? Muita coisa. Eu já conheci muita Olha coisa. só. Muita coisa, mas Depois eu a não gente vou. conversa, pode ser A uma gente ideia mesmo para uma conversa, outra não live. é? Eu acho que é uma boa, mas eu vou pular essa parte só para não ficar muito. Mas aí depois eu fui para Hare Krishna, bababá, passei por várias coisas que eu fui meio que me encontrar. Tipo, caramba, o espiritismo meio que foi colocado para mim. Mas o que que eu gosto? Será que eu gosto mesmo de religião? Será que não? E se sim, o que que faz sentido para mim? Aí eu fui em busca. Então fui nessa ONG, fiquei um período, não me satisfez, vi coisas erradas ali também, inclusive de atitudes do presidente, que para mim não faziam sentido nenhum. E aí fui para o Hare Krishna, porque eu sempre gostei da Índia, de música, música para mim, os instrumentos e tal. Até que chegou uma hora que eu até fazer um parênteses, gente. Eu cheguei um dia a questionar um devoto, né, do Hare Krishna sobre um ritual que eles faziam, né? E eu falava, gente, para mim não faz sentido. Por que que vocês fazem isso? Eu preciso entender. Aí eles falavam, não, você não precisa entender. Se você quiser entender com a razão, você nunca vai entender. Você tem que entender com o coração. Aí ali eu falei, então para mim não faz sentido. Aí eu realmente saí e, pois é, Daniel, é essa carinha aí mesmo. E aí eu fui viver a vida e comecei a me desprender e aí eu cheguei onde eu tô agora, né? Que é sem religião, sem frequentar nenhum lugar, mas muito curiosa. Então, às vezes eu vou no terreiro, tem amigo que me chama, porque eu amo a música, a energia, aquilo para mim eu acho lindo, acho fantástico. Mas foi isso. Então, dei aí uma viagem, tentei resumir aí um pouquinho. E então, assim, Então, eu vi com 12 anos, e eu só fui, assim, minha família só foi descobrir mesmo quando eu tinha uns 15 para 16, porque eu escondi, né? Porque eu sabia que aquilo não era certo, com 12 anos. Mas eu não conseguia lidar com aquilo. Pode falar. para quem nunca ouviu o termo bulimia, só explica assim sucintamente para o pessoal ter uma Boa, ideia. boa. Ó, pessoal, para quem não sabe, a bulimia é um transtorno alimentar em que a pessoa ela ingere muita comida, geralmente de uma vez, assim, porque ela tá ansiosa, ela tá angustiada, e depois ela bota tudo para fora no banheiro. É basicamente isso. Isso a longo prazo machuca o esôfago, enfraquece os dentes, enfim, uma série de coisas, né? Então, eu tive o primeiro episódio com 12 anos e segui fazendo, até que com 15 anos, Daniel, veio uma pessoa muito importante na minha vida, que seria uma segunda mãe, assim, minha, que me viu nascer no centro espírita e tudo mais, e respeita a minha decisão de não estar mais participando. E ela, numa viagem, me chamou de canto e falou, Letícia, eu preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Agora vai ficar polêmico o negócio, Daniel. Ela falou que ela teve um sonho em que ou melhor, que uma pessoa, né, que no sonho ela entendia que era meu anjo da guarda, né, que era meu mentor, chamava ela e falava: Fulana, eu preciso te mostrar uma coisa muito grave, muito urgente, e a gente precisa da sua ajuda, porque a nossa pupila não tá conseguindo sair disso, ela tá se levando assim para um caminho de sofrimento, né, e até de risco de vida. Nisso, essa pessoa veio, né, puxando essa minha conhecida até um local e viu uma cena da Letícia vomitando. Exatamente como acontece mesmo, né? Ali como se fosse num beco, num lugar bem sujo, feio, meio escuro, sabe? Com uma aparência bem, bem ruim, assim, bem pesada. E aí ela chegou para mim, contou isso tudo, com todos os detalhes, e disse que depois aparecia uma cena no sonho de eu hospitalizada, entubada, assim, cheia de coisas, assim, soro, medicamentos e cadavérica. E ela me contou esse sonho. Imagina eu com 15 anos, a minha reação. Falei, cara, meu segredo foi descoberto, ninguém sabia, e agora? Até hoje eu não sei o que fazer com essa informação, Daniel, assim, eu realmente eu não sei. Eu não sei. Então deixa eu ver se eu entendi. Ela tinha uma condição que era segredo e de alguma forma, através dessas informações, como foram descritas, repassadas para ela, sem filtro, sem qualquer tipo de ponderação a respeito, o segredo foi revelado. É isso? A gente precisa só ter aqui a noção de que, de alguma forma, através de uma revelação espiritual, sem entrar no mérito se essa revelação foi feita de uma forma adequada, como eu disse,
com alguma ponderação na maneira de expor isso para uma criança, para um pré-adolescente. Mas um ponto que merece ser repensado aqui é: houve de fato uma revelação espiritual a partir de um fenômeno verdadeiro? Afinal de contas, pelo que foi dito, era um segredo. Ninguém sabia que aquilo se passava com ela. Mas a pessoa, de certa forma, comentou algo a partir dessas descrições, no sentido de que havia essa condição. Fica aí, no mistério. Mas a partir dali eu falei, lascou. Mas não parei. Continuei, ela até falou, olha, a gente vai precisar conversar com a sua mãe, para, né, a gente ver o que está acontecendo e tal. Não quis, né, falei para ela, não, mas elas eram amigas, contou. Só que para os meus pais era o quê? Uma obsessão. Que aí entra esse processo aí, obsessão, um espírito que tá me levando a comer demais. E aí, Daniel, foram vários tratamentos que eu fiz, espirituais, vários mesmo, sabe? E era curioso porque durante os trabalhos, eles falavam, sabe o quê? Que no passado eu fazia as pessoas passarem fome. E aí, nessa vida eu vim com esse distúrbio, porque é uma forma até de eu meio me culpar por esse tipo de situação, e aí esses espíritos que eu fiz passar fome vieram, né, meio que para se vingar, tipo, eu ouvi isso de um espírito, você agora tá assim, né, eu quero ver mesmo você sofrendo, quero ver você comendo muito, quero ver você passando mal, porque no passado você me fez comer, e eu tinha 15, 16 anos, Daniel, e maturidade zero para lidar com isso, sabe? E você... É por essa razão que se deve evitar expor crianças e adolescentes a determinados trabalhos espirituais. Pensando justamente nisso que Letícia acabou de comentar. Lhes falta maturidade, tendo em vista que é preciso discernimento para processar essas informações advindas do mundo espiritual. Discernimento, inclusive, para trabalhá-las a fim de saber se verdadeiras. Mas como nós estamos vendo, não era esse o caso aqui em questão. Você estava, então, se submetendo à bulimia. Sim. Pena que eu demorei tanto para meio que acordar para isso. Mas pelo fato de eu ser filha, né, de um médium, de um pai também muito presente, né, de eles serem bem, assim, conservadores, até meio parecido com pastores, enfim, só que numa outra vertente, né, de religião, era como se eu não visse mais outro caminho. Era como se, assim, é isso, gente, é isso que tem para mim, sabe? Essa é a minha vida. Fora que eu ouvia que eu, por ser filha de médium, eu ia substituir minha mãe. Então, assim, sempre o peso, sempre pessoas falando o que eu ia ter que fazer da minha vida. Seja espíritos ou seja meus pais ou os dirigentes da casa. Então, eu meio que, quando aquilo aconteceu, eu falei, cara, é isso. Acho que é isso. Eu sou mesmo ruim. Eu fiz tudo isso de mal, então acho que eu mereço, né, passar por isso. Nossa, então até... Ciclo. Você vê aquilo como uma punição, então você vai lá e meio que repete aquilo de alguma forma, né? Como se tivesse que... Vou me punir pro resto da vida, né? Não existe esperança, não existe possibilidade de mudança, né? E nessa época eu era fui, né, uma jovem bem careta, assim, de não beber, de não usar droga, de não ir pra festa, era bem casa centro espírita ou casa de amiguinhos do centro espírita, até a adolescência. Então, eu achava que era aquilo. Eu achava que o mundo estava errado, que as pessoas tinham que ser espíritas mesmo. Então, assim, é muito curioso que eu também me alienei. Não é que eu fiquei numa fase bem crítica e tal. Eu demorei para ir para essa fase. É isso que mais me deixa, às vezes, reflexiva, né? Por que eu demorei tanto? Mas eu tenho que entender que foi meu meio. Meu meio não dificultou mesmo essa sei lá, essa reflexão para sair da bolha, sabe? Sim. Nossa, eu acho tão... Eu tô no 6º semestre de psicologia, tô fazendo estágio, e um dos estágios é num lar de idosos. E é muito interessante, né, lidar ali com idosos, poxa, atravessando ali a finitude, né, tem momentos ali de tristeza, tem muitos ali que tem algum nível de demência. E aí, um dia desses, comentando com os meus pais, o que eles trazem?
né, eu trouxe um caso de um idoso que teve uma crise, né, de choro e começou a gritar e tudo mais, e aí eu comentei, assim, porque eles perguntaram, e aí, como foi? E aí eu comentei. E aí eles, a obsessão é complicado, não tem jeito, né? Não tem como fugir. E eu só ouvi, fiquei tipo... Aí eles, a psicologia sem espiritismo, doutrina espírita não é nada, é cega. Nossa, Daniel, é complicado. Você agora, olhando para Evidências. trás, lá na nossa forma diferentes em evidências, mas nesse comentar, né? Eu acho que não faz sentido. As pessoas geralmente vão para a igreja para fazer os trabalhos, ou vão para o terreiro para fazer os trabalhos. E eu acho que é bem delicado essa coisa de você fazer um trabalho na própria casa. Porque partindo do princípio espírita, eu acho que uma casa não tem estrutura espiritual para suportar ali um trabalho. Assim, partindo do olhar do espírita mesmo. Então já começa aí. Eram trabalhos dentro da minha casa. No caso, minha mãe incorporava. Olha só a questão da influência, né? Fica complicado, né? Igual um psicólogo você tratar sua esposa, tipo, não faz sentido, entendeu? Então, assim, minha mãe me tratando com o espírito ali incorporado. E aí tinha uma conversa, né? Em que na verdade, a conversa vinha depois. Primeiro vinham os espíritos em sofrimento, que foram minhas vítimas, né? Que era assim que falava. E aí vinha, pau comendo solto, os espíritos falando de tudo. Ai, que você fez isso, que você fez aquilo, que eu te odeio, que eu quero que você... Né? Tudo isso aí, bem pesado, pessoal, bem pesado. E aí depois finalizava com o mentor, que no caso minha mãe incorporava e falava, né, palavras de afeto, de acolhimento, né, depois de toda aquela lavagem ali. E aí vinha e falava, olha, Letícia, você precisa orar mais, né? Sempre esse ponto, você precisa orar mais, você precisa vigiar mais seus pensamentos, porque olha que delicado. Esses espíritos, eles se aproximam de você porque você permitiu, porque você não se blindou espiritualmente, mentalmente, suficiente para se proteger deles. Então você precisa trabalhar sua fé, você precisa participar do curso de médiuns para você se desenvolver, se fortalecer e não precisar passar por isso. E se você se esquivar cada vez mais disso, você, infelizmente, não vai conseguir se curar. Então era basicamente assim os trabalhos. E aí tinha uma oração, às vezes a gente dava as mãos, né, chorava, né, tem aquela coisa, né, muita emoção envolvida, tudo. E terminava, eu ficava bem, Daniel, nos 2, 3 dias. Depois tudo voltava. Olha, Tânia, é horrível, exatamente assim. Nossa, Tânia, você já passou por isso? Se quiser Tânia, falar se mais um quiser pouco. Instagram, se quiser contar, ao contrário, realmente Há 2 anos com a eu já fiz outras, né, antes, mas assim, não deu certo, aí tentei com uma outra tal, mas agora eu tô certinho com uma que eu gosto, né, que flui, que faz sentido para mim há 2 anos, e é muito curioso, porque no início da terapia eu vim com revolta, com raiva, né, não aceitando, e hoje não, hoje eu já tenho essa outra visão, tipo, não, meus pais fizeram o melhor que eles puderam, eles me amam, na concepção deles foi o melhor. Me gerou muito sofrimento, né, muitos traumas. Não vou dizer que, 100% estou plena. Não, acho que a gente, né, também, senão vai para uma positividade tóxica aí que eu também não curto. Mas, assim, a forma que eu lido hoje com isso é bem diferente. Hoje eu consigo, tipo, pisar mais no chão e falar, tá, realmente foi muito difícil, foi traumatizante, me gerou, assim, muitos medos, muitos até, sei lá, 2 anos atrás, e agora eu estou conseguindo ver a vida de uma forma diferente, até porque o que eu recebi também do espiritismo foi uma visão muito pessimista da vida, Daniel. Interessante ela comentar isso, porque nós já abordamos várias vezes o quanto essa cultura religiosa do espiritismo ela é baseada nesse pessimismo, na cobrança, no medo, numa pressão que se estabelece a fim de que o indivíduo tenha determinadas condutas, porque senão o obsessor, porque senão o umbral, etc. Nós já abordamos isso daqui em outras oportunidades. Eu vou colocar a referência para os vídeos também aqui na descrição, beleza? Tipo, se a gente veio para quitar as dívidas, então como você vai ser feliz?
entendeu? E felicidade Uhum. verdadeira não é desse mundo, tinha até no Evangelho, segundo o É Espiritismo. mesmo? Felicidade verdadeira não é desse mundo, é do outro, é o mundo com Deus, é o mundo divino. Então, para Uhum. que buscar seus sonhos? Para que você buscar suas realizações pessoais se a verdadeira vida, a verdadeira felicidade não é aqui, né? Então, hoje eu estou também construindo na terapia, na vida, a minha própria concepção de felicidade. É uma coisa duradoura ali sempre, mas é uma construção. O prazer no Sim. viver, sabe? Exatamente, para não jogar a toalha, às vezes a religião é melhorar do lugar. O emocional. História, filosofia, curtia muito ficar vendo livros de castelos medievais, até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero ser historiadora. E ainda queria mais, eu queria morar na Europa para estudar a história medieval, que eu era apaixonada por história medieval. E até que eu estava numa fase da vida que eu falava, não, porque eu quero fazer intercâmbio, quando eu ficar mais velha, quando eu tiver 18 anos, eu vou viajar o mundo, vou sair daqui, porque eu não gosto desse país, e lá, lá, lá. Enfim, meio revoltadinha também, né? E aí, Daniel, teve um momento da minha vida que eu tinha 17 anos e meu irmão, né, meu irmão, querido irmão aí, sempre me incentivando, né, é, enfim, a fazer essa questão profissional fora, né, internacional aí de intercâmbio. Ele meio que quis me ajudar a fazer o intercâmbio fora, até financeiramente. Só que eu era menor de idade, então precisava ali ter uma conversa com os meus pais. E eles já sabiam desse meu jeito, né, mais independente, mais da história, já tive até uns 17 anos, e aí foi feita uma reunião espiritual para falar sobre isso. Letícia, você nasceu no Brasil por um propósito, já foi tudo planejado, tanto o país quanto o estado, a sua família, até a área da sua atuação profissional, para você se transformar, para você sublimar, né, os erros do passado. E essa área de história, de humanas, é uma área muito intelectual e vai te desviar do caminho do coração, do caminho da bondade. Só faltou aí aparecer o tal do marxismo cultural da universidade. E é claro, a gente precisa levar em consideração o fato de que são pessoas, como ela mesmo vem descrevendo, pessoas reacionárias, pessoas conservadoras. Nesse sentido, eu arrisco até dizer que se troca o espiritismo por outra religião, nós teríamos aqui uma situação muito assemelhada, em razão desse reacionarismo. Então vejamos, se fosse uma família evangélica, qual seria o argumento? Se você for, você vai aprender coisas que não são compatíveis com a palavra de Deus, o marxismo cultural das universidades, etc. Percebem? Tudo bem. Então, se você for para a Europa, que é a sua terra de muitas vidas passadas, por isso que você tem essa paixão pela Europa, você vai se desviar do caminho e vai continuar no erro, porque outras vidas você também usou a inteligência para o mal. Aí, ó, é possível, cara. Rafaela, é possível. É, você usou para o mal, você usou para desviar as pessoas com seu jeito de convencimento, e lá, 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 bababá, e a partir dessa profissão não vai dar bom, resumindo assim. Então você precisa ir para a área da saúde, que é a área de cuidar de pessoas, de acolher pessoas. E foi mesmo o que aconteceu, tá, pessoal? Eu desisti disso, fui para enfermagem, fiz um mês, falei, isso não é para mim, não. E saí, assim, eu tive até dificuldade na área da profissão, assim, eu sempre gostei de tudo, tudo era muito interessante, eu era muito curiosa, então demorou muito para eu chegar hoje e falar, caramba, é psicologia. Fiz até filosofia um período, uma época, que eu gosto muito, mas cheguei e falei, cara, agora eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso, então deixa mais para depois. Então foi isso, assim, Daniel. Foi uma reunião espiritual para decidir a minha profissão. E assim, gerou Caramba! culpa. Você vê, mais um motivo de culpa. Caramba, então o fato de eu Uhum. gostar de uma área de humanas me torna uma pessoa arrogante, me torna uma pessoa, sei lá, intelectual metida e que vai se desviar do caminho, sabe? Sim, sim. Então, e eles falavam, não, agora você indo na enfermagem, você vai poder ser, você vai poder ajudar talvez até os irmãozinhos do passado, que você feriu lá no passado, podem ser seus pacientes no hoje. Gente, é muita coisa, cara, é muita coisa. Caramba! Que você teve, não sei se alguém tá ali isso.
na vida de profissão para o fim do mundo. Eu sempre gostei de meninos, mas tem uma fase que eu fiquei confusa, né? Tipo, caramba, acho que eu sinto algo por meninas também. Mas eu não sabia essa coisa de bissexualidade, né? Fui descobrir com 19, 20 anos. Então, durante muito tempo, durante anos, inclusive, se não me engano, eu acho que no momento que eu tive o primeiro episódio de bulimia foi quando eu comecei a sentir isso. Então, eu acho que deve ter alguma coisa a ver, sim. Que despertou e foi alimentando com essa pressão da religião e tal. E eu não falava isso pra ninguém, né? Porque eu também não entendia, era tudo muito estranho, pra mim era algo muito nojento, né? E aí só com 19 anos que eu consegui meio que entender um pouquinho isso. Mas até acontecer isso, até os 19 anos, lá para os 17, teve uma outra reunião espiritual para falar sobre isso. Eu estava apaixonada na época por uma amiga, né? E aí o espírito que veio incorporado na minha mãe falou que eu vim nessa vida como mulher para me relacionar com um homem que está sendo preparado, que ele já existe, ele está sendo só preparado para me encontrar no momento certo, para a gente constituir uma família, e que essa minha atração por mulheres era de outras vidas, que é algo até normal, mas é porque em outras vidas eu vim como homem, né? Vidas seguidas, então minha psique é meio que masculina, então isso gera essa atração. Então eu preciso sublimar esse sentimento. Foi essa palavra que quis usar, sublimar. E eu fiquei desesperada, tipo, meu Deus, o que eu faço da minha vida? E realmente, tentei sublimar, mas as coisas não são fáceis assim, né? Não são fáceis assim. E aí levou muito tempo, e hoje, falando assim, hoje, né? Pra minha mãe é tranquilo, coisa mais tranquila do mundo. Ela lida bem, já aconteceu até de falar de alguma menina que eu tava apaixonada, ela ficar na torcida e lá. E pro meu pai ainda é estranho, porque ele não entende o que é ser bissexual, porque eu já tive namorados, né? Não tive ainda nenhuma namorada, mas para ele o fato de eu ter ficado com homem significa que eu sou heterossexual. Então, se eu falar que agora tô apaixonada por uma menina, está confusa. Eu entendo, gente, porque ele tem 74 anos, então até para a cabecinha dele, independente de religião, é mais complicado. Ainda mais a questão bissexual que já tem preconceito, né, de promiscuidade, todo esse tipo de coisa. Então, até que hoje eu não ligo para isso, não. Para mim não é um problema. Para mim eu vivo a questão da minha sexualidade muito bem hoje. Mas até chegar hoje, Daniel, doeu muito. Foi muito difícil. Foi bem difícil. Muito triste isso também. Como pode Uma hora atrás caminhar para Petrina. Só ficou um ano. Então, né? Não é? Curso CF, nossa formação em ciência. Bom, daí para frente, vejamos, faltam apenas 15 minutos aí para encerrar a live, e como nós estamos vendo, o Daniel já partiu para a venda dos seus cursos. Para encerrar, eu gostaria aqui de trazer à nossa lembrança um texto que nós vimos recentemente, lá do artigo de fevereiro de 67, Livre Pensamento e Livre Consciência. É dito o seguinte, vejamos, para compreender é necessário usar o raciocínio. Por isto ele procura apurar a causa de tudo antes de admitir qualquer coisa, a saber, o porquê e o como de cada coisa. E aí eu coloquei em destaque, assim, os espíritas são mais céticos do que muitos outros em relação aos fenômenos que escapam do círculo das observações habituais. Bom, nós trouxemos aqui esse texto para ilustrar de uma outra forma que essa cultura espírita aqui exposta através do relato da Letícia, vejamos, é uma cultura que por ser religiosa, ela é essencialmente uma cultura contrária à cultura kardecista. Cultura essa que é baseada num conjunto de orientações que poderia ter feito toda a diferença a partir desses relatos que nós observamos, relatos esses que nos mostram uma cultura religiosa alheia a esse conjunto de orientações. Orientações que na prática poderiam ter evitado muitas dessas situações esdrúxulas que foram aqui relatadas. Beleza? O link para a live do canal do Daniel vai estar aqui na descrição. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!